Olá, amigos do canal Retorno da Glória, que a paz de Deus esteja sobre todos vocês. Amém? Bom, o assunto da saída dos grandes centros urbanos sempre foi um pouco delicado entre os adventistas. Contudo, de uns anos para cá, parece que isso tem se tornado um tabu e algumas pessoas da igreja parecem ficar extremamente incomodadas com as palavras que o Espírito Santo nos deixou através da sua profeta. E tais pessoas fazem de tudo para anularem os muitos textos os quais incentivam os irmãos a não precisarem fugir para o campo, mas orarem e também trabalharem para que possam viver no campo longe das muitas tentações das cidades, mesmo antes que saia o decreto dominical. Irmãos, se essas pessoas aceitam os textos que dizem que devemos fugir para o campo após o decreto dominical, por que elas não conseguem da mesma forma aceitar os textos que dizem que o desejo de Deus é que o seu povo more no campo? Veja, nem todos poderão imediatamente deixarem as cidades e viverem no campo, e também é verdade que Deus tem planos para ministérios na cidade, e com isso é inevitável, meus amigos, que uma parte dos seus servos residam ou constantemente estejam nesses lugares. Contudo, se temos capacidade para ler os textos que falam sobre o ministério nas grandes cidades e se temos capacidade para pregar sobre esse assunto, então também temos capacidade para ler sobre os textos que falam da vida no campo e também devemos pregar sobre esse assunto. Pois, se defendermos somente um ponto de vista, então é porque provavelmente existe algum interesse por detrás disso, e esse interesse egoísta em somente pregar um ponto de vista, infelizmente pode levar muitos irmãos a não incluírem em suas orações o pedido de poderem sair das grandes cidades. E sendo assim, por causa de interesses pessoais, muitas pessoas poderão sofrer desnecessariamente, ou até mesmo poderão em algum momento desistir da fé porque a mesma foi sufocada com os muitos cuidados da cidade. E falando sobre vida no campo, Ellen White disse o seguinte: bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. E-book Vida no Campo, página 15. Veja, meus irmãos, esse texto não está se referindo diretamente ao decreto dominical, mas está falando sobre a interferência dos sindicatos em questões sociais a ponto de dificultar as questões de comprar e também vender. E o Espírito de Profecia está dando a entender que não apenas no decreto teremos então dificuldade com essa questão de comprar e vender. E, embora não estamos hoje tendo muitas dificuldades para comprar e vender, fato é que, em 10 de junho de 2021, o Senado aprovou um projeto que instituiu um certo vale transporte, para não falar outra coisa e o vídeo acabar sendo prejudicado. E esse vale transporte, na prática, permitiria a circulação livre em todos os lugares, exclusivamente para as pessoas que foram imunizadas. E com isso, caso a medida fosse amplamente implementada, automaticamente algumas pessoas teriam grandes dificuldades para se locomoverem de um lugar para outro e também teriam dificuldades para fazer as suas compras, pois não teriam acesso aos comércios caso não possuíssem o tal vale transporte. E amigos, embora essas medidas não foram amplamente implementadas aqui no Brasil, muitos países estão tomando essas medidas e os cidadãos que não se enquadram nelas estão encontrando bastante dificuldade com relação a se locomover e também com relação a entrar em lugares públicos, como é o caso de Israel. E ainda que a população de algumas nações lutem para que o vale transporte não seja implementado ou validado,
Em contrapartida, como no caso da Suíça, em uma pesquisa de boca de urna, 63% da população do país deseja que aqueles que não possuem esse vale não possam circular em locais fechados. Bom, na maioria das vezes em que a mídia e também o governo estão unidos em um mesmo propósito, a população não resiste e cede pela pressão ou pela indução. E, pelo que temos visto nesses últimos 2 anos, não é difícil tirar alguns direitos do cidadão, mesmo que isso choque-se com a Constituição do país. Portanto, irmãos, vejamos tudo o que está acontecendo em nosso tempo com olhos mais críticos e enxerguemos que, em um futuro não muito distante, as questões de comprar e também de vender ficarão bem difíceis, mesmo antes da saída do próprio decreto dominical. E sendo assim, passemos ao menos a ver a questão de morar no campo com bons olhos e também incluamos em nossas orações o pedido para que o Senhor abra o caminho para podermos sair dessa grande confusão e possuirmos, ou mesmo sem possuir um pedaço de terra, ainda assim podermos morar no campo e aprendermos a cultivar o nosso próprio alimento. E, amigos, eu não estou dizendo essas coisas para que vocês venham a tomar decisões precipitadas, mas eu falo isso para que ao menos vocês venham a incluir esse pedido ao Senhor, pois enquanto nós oramos por esse assunto, o desejo de estarmos em um lugar mais tranquilo e seguro, caso não esteja já em nossos corações, o Espírito Santo vai colocar esse desejo neles. E também não venhamos a nos desesperar, mas tão somente confiemos naquele que pôde dar um filho a Abraão e a Sara, mesmo quando para eles isso era impossível. E eu aconselho vocês, meus irmãos, que leiam o livro Vida no Campo e leiam também o que o Espírito de Profecia diz sobre o evangelismo nas cidades e então tirem as suas próprias conclusões do que Deus nos deixou a respeito desses 2 assuntos, ok? Bom, nós vamos ficando por aqui. E que o Espírito Santo dirija a cada um de nós nesse assunto tão importante para esses nossos últimos dias. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.